Bom dia, Pro, bom dia, turma. Nós somos do grupo 9 e a gente vai falar sobre identidade na perspectiva de Antônio da Costa Ciampa. O meu grupo é composto por Agni, Ana Clara, Camila, Débora, Ícaro, Maria Eduarda, que sou eu, Rebeca, Stephanie e Thaís. Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem foi o Ciampa. Bom, o Ciampa, ele nasceu aqui em São Paulo em 1937. Em 1968, ele se formou como psicólogo pela PUC de São Paulo. Em 1977, ele concluiu a sua tese de mestrado e doutorado, ambas com foco em psicologia social, também na PUC de São Paulo. E quase 10 anos depois, em 1986, ele inicia sua carreira no magistério superior como professor associado, onde ele permaneceu por um longo período, também na PUC de São Paulo. O Ciampa é considerado o precursor dos estudos sobre identidade como uma categoria da psicologia social, e o que destacam a sua trajetória de pesquisa é a sua perspectiva teórica materialística histórica e o método dialético. Como docente, Ciampa orientou mais de uma centena de pesquisas, sendo 76 dissertações de mestrado e 31 teses de doutorado. Como pesquisador, liderou o grupo interdisciplinar de pesquisa sobre identidade humana da PUC de São Paulo. Participou como pesquisador colaborador do Paralaxe, grupo interdisciplinar de estudos, pesquisas e intervenções em psicologia social crítica da Universidade Federal do Ceará. Ciampa também foi editor da revista da Associação Brasileira de Psicologia Social, a Abrapso, entre 1996 e 2001. Agora falando um pouquinho sobre as obras publicadas pelo Ciampa, além de todos os artigos, prefácios e capítulos de livro, ele também é o autor de A História do Severino e A História da Severina, que é uma obra onde ele vai relacionar um personagem da literatura brasileira, que é o Severino, que é um personagem de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, com uma mulher do mundo real, que é a Severina, que vai migrar da Bahia para São Paulo. E o intuito do Ciampa em relacionar esses dois personagens é propor uma discussão sobre a construção das identidades do migrante, da mulher e do personagem literário. A obra ela vai tratar a identidade como um processo contínuo de transformação que envolve os aspectos biológicos, psicológicos e também os aspectos sociais, mostrando que as transformações que acontecem ao longo da vida e a partir dessas relações sociais permitem que cada um observe e assuma os papéis, de modo que, a partir desse olhar, a discussão sobre identidade contribua para uma mudança, seja ela individual ou coletiva. E aí eu destaquei uma citação da obra, né, que fala que cada indivíduo apresenta-se como representante de si mesmo e ator de diferentes personagens, que se articulam e se revezam perante os outros. E a articulação dessas personagens é a expressão do eu. Então, no caso, a gente pode entender que as personagens são momentos de identidade, que a identidade é algo mutável, é algo relacional. E a partir de todas essas transformações que acontecem na nossa identidade, a gente pode ter transformações tanto individuais quanto coletivas. Falando de alguns autores que influenciaram Ciampa, nós temos Carl Shape, psicólogo social norte-americano e professor de psicologia na Universidade de Wesleyan. Desenvolveu a ideia da teoria do self como drama, entendendo a vida social como uma encenação, onde as pessoas assumem papéis em um enredo compartilhado. Suas influências são psicologia social, dramaturgia e psicologia cultural. Temos também Silvia Lene, uma das fundadoras da psicologia social crítica no Brasil. Defendia uma psicologia voltada para a realidade social brasileira, criticando a psicologia importada e descontextualizada. Enfatizou também o papel das relações sociais, da ideologia e da historicidade na constituição do sujeito. Outro autor que influenciou Ciampa foi Jürgen Habermas, filósofo e sociólogo alemão ligado à Escola de Frankfurt. Criador da teoria do agir comunicativo, a identidade do sujeito se constrói na comunicação, no diálogo e no reconhecimento intersubjetivo. Ele defende a ideia de que o ser humano é constituído nas trocas sociais mediadas pela linguagem. Temos também Elias Canetti,
escritor e pensador búlgaro naturalizado britânico. O autor da obra Massa e Poder, onde analisa o comportamento das multidões, a dinâmica de poder e como os indivíduos se diluem ou se transformam dentro da massa. Ele investigou o medo, o anonimato e as metamorfoses da identidade no coletivo. E essas foram algumas das fontes nas quais Ciampa bebeu. Quando Ciampa constrói a sua tese sobre identidade, a primeira pergunta que lhe vem à mente nesse processo é aquela clássica: quem sou eu? Quando as pessoas se indagam sobre essa pergunta, comumente elas têm a impressão de que detêm todas as ferramentas e os argumentos para respondê-la. Afinal de contas, são respostas sobre si mesmo. Não deveria ser tão difícil. Porém, através de suas investigações, Ciampa vai concluir que não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Afinal de contas, como deixar toda a sua essência, totalidade e transparência estarem na resposta dessa pergunta para os outros e a si mesmo entenderem? Assim, ele vai dizer que o tema identidade ele traz consigo uma complexidade, pois é muito difícil responder essa pergunta de forma a transparecer uma totalidade e essência do indivíduo. O tema identidade ele marca presença no nosso cotidiano, desde a dramaturgia até a TV. Podemos pensar naquelas recorrentes histórias onde uma trama de enganação mostra um personagem que descobre que a identidade do outro sempre foi uma farsa. Como exemplo disso, um filho que descobre que o seu pai, que considerou a vida inteira, na verdade não era seu pai, e assim acaba duvidando de sua própria identidade no processo. Ciampa vai dizer que a identidade do outro se reflete na minha, e a minha na dele. Ou seja, dado o caso do exemplo anterior, o pai só é pai detendo essa representação social, pois o filho é dele. A identidade de um personagem constitui a de outro, e vice-versa. A história dos sujeitos é de autoria coletiva. E é desse modo que o contexto sócio-histórico se faz com tanta relevância na construção de uma identidade do indivíduo em seu meio social. Ciampa ainda vai dizer que os indivíduos eles escondem partes de si que não querem mostrar aos outros, mas que, por sermos revelação e ocultação, nós revelamos através daquilo que ocultamos aos outros. Ciampa discute que temos a tendência, ao sermos confrontados com algo positivamente valorizado em meio social, de afirmar que estava embutido em nós, algo presente em nosso interior desde sempre. O exemplo que ele cita é alguém que diz que desde sempre teve a vocação de ser médico. Mas, do outro lado, quando se trata de algo não desejável, temos a propensão de enxergá-la nos outros, vendo assim características negativas que estariam embutidas nos outros sujeitos. Ciampa, assim, vai exemplificar uma pessoa que, diante de outra, que está no papel de criminosa, de que ela sempre teve propensão ao crime. Ciampa reflete sobre essas questões e faz uma reflexão muito importante. Nós nos tornamos algo que não éramos, ou nos tornamos algo que já éramos e estava como que embutido dentro de nós. O religioso que se tornou ateu, por exemplo, teve a vida transformada e a partir das mudanças socio-históricas se tornou ateu? Ou sempre teve o potencial de ateu embutido? Durante a construção de sua teoria, Ciampa vai dizer que nossa identidade está sujeita a mudanças, sendo, como dito anteriormente, o contexto socio-histórico fundamental. Assim, Ciampa vai refletir sobre a identidade como uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, que juntas irão compor o uno do sujeito. Ou seja, por mais contraditório e mutável que seja, todas as facetas e diferentes aspectos que, ao longo da história do indivíduo, se manifestam, fazem parte de sua multiplicidade e formam o seu eu, uma unidade de contrários sujeita a mudanças. Através dessa percepção, Ciampa vai mencionar uma noção de adoecimento, tendo em vista a doença mental como um problema de identidade. Ele reflete que, diante do risco de não sabermos mais quem somos e tendo nosso uno ameaçado, adoecemos. Enlouquecemos e nossa identidade se torna instável.
Um exemplo que pode ser dado é a esquizofrenia, onde a pessoa pode perder a noção de si, sentir que não é mais a mesma, ou que sua identidade foi alternada por forças externas, presenciando delírios, alucinações, ou a sensação de que o eu está se desfazendo, como os casos em que absorve a identidade de outro alguém para si, tal quem afirma ser Napoleão Bonaparte ou Jesus Cristo. Outra característica que a identidade carrega é a noção de diferença e igualdade. Conforme os vários grupos sociais de que fazemos parte, nos igualamos ou nos diferenciamos. Pertencemos ao grupo brasileiros, por exemplo, por carregarmos heranças culturais, sociais e históricas que nos unem e nos diferenciam do grupo estrangeiros. Pegando esse exemplo, eu pertenço ao grupo mulheres por me identificar com esse gênero, que se diferencia do grupo homens. Dessa forma, Ciampa afirma que o conhecimento de si é dado pelo reconhecimento recíproco entre os indivíduos identificados através de um determinado grupo social que existe objetivamente, com sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses, etc. Logo, a identidade, segundo Ciampa, é um fenômeno social e não natural, a partir do ponto de que é produto da relação social, histórica, política e cultural, mudando conforme as condições sociais, tempo e espaço. A identidade, portanto, não é fixa, está em contínuo processo de produção e identificação, continuamente sujeita a mudanças e, assim, se dando em um fenômeno social. A partir disso e diante de todo esse embasamento, Ciampa irá construir a sua teoria da identidade. A identidade como metamorfose, algo mutável em contínua construção e transformação, inserida dentro de um contexto social, histórico, cultural e narrativo. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o conceito de nome e identidade. Segundo Ciampa, o nome funciona como uma porta de entrada à sociedade, e por meio dela que começamos a ocupar lugar na sociedade. Ser João não é apenas ter esse nome, mas é ligar as expectativas sociais que as pessoas têm ao João, ao ser humano João e ao nome do João. Já a identidade para Ciampa é uma história que contamos sobre nós mesmos, que ela está sempre em construção. E nessa história somos personagem e autor ao mesmo tempo. O personagem é o que está ligado à sociedade. É aquilo que nós contamos sobre nós mesmos e como as pessoas observam a gente como filho, como primo, como estudante, como funcionário. E o autor é quem questiona e pode mudar esses papéis e reflete sobre eles. Assim, a identidade não é fixa. Ela se molda com o tempo e se reconstrói e se transforma também. E a pergunta que fica é: quem é o personagem que você vive hoje? E qual autor que você quer ser para a sua própria vida? Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre representação social. As representações sociais são estereótipos de ideias de imagem que circulam na sociedade, moldam a forma como percebemos o mundo, as pessoas, a nós mesmos. Elas influenciam diretamente nossa identidade porque moldam como somos vistos, e como nos vemos e como esperamos de nós e dos outros. Essa representação impõe significado prévios ao nosso nome, ao grupo ao qual pertencemos, aos papéis que desempenhamos socialmente. Exemplo, a ideia que a mulher é sensível e cuidadosa ou o homem que não chora. São representações sociais que limitam a forma de ser homem ou mulher, afetando diretamente a identidade de cada um. Como diz Ciampa, a identidade é construída no confronto com as representações que tentam nos definir. Por isso, a identidade é sempre um diálogo com o social entre que somos e que os outros pensam que somos, o que queremos ser. Ela é formada nesse jogo entre imposições e autonomia, entre representado e se reconhece como um autor de própria história. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de ser posto.
A noção de ser posto, proposta por Antônio da Costa Ciampa, está associada à sua teoria sobre identidade. Para ele, a identidade é um elemento em contínua transformação, fruto de um processo em que a pessoa se constrói. O termo ser posto diz respeito à forma como o indivíduo se coloca ou é colocado em relação à sua própria identidade, considerando os contextos sociais e históricos que influenciam essa trajetória. Temos alguns exemplos como, no ambiente profissional, por exemplo, ela é reconhecida como uma profissional exemplar. Em seu lar, ela é vista como um membro da família, afetuosa e atenciosa. Por meio das redes sociais, ela se apresenta como uma personalidade criativa. Segundo Ciampa, o ser posto ressalta que a identidade é continuamente produzida e transformada, sendo influenciada pelas interações sociais nas quais o indivíduo se encontra. Quando Antônio Ciampa utiliza a palavra mesmice, significa uma situação em que o indivíduo não passa por um processo de mudança, seja ela interna ou externa, seja do próprio indivíduo ou das condições de vida dele, das experiências. Ou seja, a pessoa repõe as mesmas personagens e não é reposta uma identidade nova. E é justamente essas mudanças, essas transformações que constituem o que a gente é, porque cada mudança que nós temos forma nosso todo. Bom dia, turma! Sou Ana Clara, eu vou falar com vocês sobre a tríplice da representação social. A tríplice representação do eu como um ciclo sem fim. A primeira delas é a identidade fantasmagórica. Eu me represento como papel já dado e imutável, o eu que se pressupõe. Já a representação oculta, ao desempenhar esse papel, eu escondo outras partes de mim, o eu que eu não sou, para poder ser o eu que eu sou. A reposição atemporal, eu reafirmo minha identidade a cada instante, tornando-me a cada vez a representação do que sempre estou sendo. O eu que se torna um ciclo contínuo. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre cada um deles. Identidade fantasmagórica é o seu eu pressuposto, fixo e dado. É a identidade que o outro reconhece, o seu nome, a sua profissão, o seu papel social, é a máscara que você precisa usar para ser reconhecido na sociedade. Já a representação oculta é o seu eu que fica de fora, que não se encaixa no papel fantasmagórico. É o que o papel nega em você. Essa parte é o motor da transformação, pois a frustração ou a negação do papel leva à busca por novas formas de ser. E o reposicionamento atemporal é o fato de agir no dia a dia, repetindo o papel fantasmagórico, é o esforço em reapresentar a identidade física. Isso cria a ilusão de que a identidade é estável, é atemporal, sempre a mesma, quando, na verdade, é um processo ativo de repetição. E aí eu vou dar para vocês um exemplo prático para ilustrar tudo isso que eu falei até agora. Eu vou dar um exemplo de um atleta olímpico ou um jogador famoso de futebol. O atleta é o campeão nacional, a sociedade espera dele que ele seja inabalável, que ele tenha essa força, aquele sacrifício total ao esporte, à vitória. Ele é a projeção de sucesso e a perfeição física. A representação oculta nesse atleta, o que seria? Na verdade, ele sendo uma pessoa com crise de ansiedade antes das competições, que odeia a rotina dos treinos, sonha em abandonar o esporte para ser cantor. Essa fragilidade e desejo por algo comum são ocultados na representação oculta. Já no reposicionamento atemporal, o atleta mantém a rotina exaustiva, sorri para as câmeras, dá entrevista, confiante do próximo jogo, do próximo desafio, da próxima Olimpíada, e ele repete diariamente esse papel de campeão, reafirmando a ilusão de que a identidade fixa é a única verdade, né? Então, concluindo, o ciclo só se rompe quando ele, por exemplo, decide revelar sua ansiedade, se aposentar para tocar violão, para cantar, para compor, né? Esse movimento que o Ciampa chama de metamorfose, o ato de negar a negação do seu verdadeiro desejo.
Agora, pessoal, para a gente fechar, né, esse tema, a gente vai passar uns trechos do documentário do CIAMPA, que foi produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. São alguns trechinhos muito interessantes que a gente achou que seria legal mostrar para fechar o tema e concluir. Então nós vamos passar esse documentário agora para vocês. Quem sou eu? Quando faço essa pergunta, já não sou mais o mesmo. Meu nome é Fernão da Costa Ciampa, psicólogo, documentarista e filho do Antônio da Costa Ciampa, o personagem deste filme. Mas o grande salto que ele vai dar é o método dialético. Você não é mais um conjunto de atributos, você não se desenvolve, não vai numa evolução, não é uma identidade em si mesmo, mas essa que foi o desafio para ele. O que é uma identidade que se transforma? Uma identidade de contrários. Né? A revolução no conceito de identidade é que ele vai tratar a identidade não como estática, mas como algo em movimento, né? E sempre em transformação, que ele vai chamar de metamorfose. E aí o conceito de personagem vem para que a gente consiga apreender a manifestação da identidade, né, na materialidade. Essa manifestação tem uma característica. Essa característica, ao mudar, a gente identifica as personagens. Um sujeito, ele é a síntese das múltiplas determinações sociais. Se você o olha como totalidade, você está enxergando ali o cotidiano, a luta de classes, a exploração, o gênero, a questão racial, você está olhando tudo naquele sujeito, dependendo da forma como você olha para captar a totalidade, as mediações e ele como síntese. Então foi algo inovador na época. Academicamente, pensar uma categoria de análise, que é a identidade, e ao mesmo tempo ser capaz de uma originalidade na forma de produção desse conhecimento. Entendo que, não só para a psicologia social, mas para quase todas as ciências humanas, a identidade é um tema apaixonante e desafiador. Onde houver gente, haverá questão de identidade. Morte e vida é um outro nome para a identidade. Identidade é metamorfose. Ele entende identidade como uma articulação. Uma articulação entre diferença e semelhança e entre continuidade e mudança. Se você não entende identidade dentro da perspectiva dele, que é essa metamorfose que não é revolucionária a todo mundo, ela é revolucionária em si, mas ela se processa de forma diferente. Eu tenho que me apresentar como representante de mim mesmo, como ele fala. Senão, como que eu vou me relacionar? Como que os outros vão me conhecer? A teoria do Ciampa é uma crítica à teoria da identidade. Ele parte das teorias de identidade para ir na busca da superação. E isso representa a passagem de uma época. Em 1930, 1940, 1950, a sociedade se estruturava com uma exigência de que as pessoas fossem elas mesmas. Se você é um trabalhador, você é um trabalhador. Se você é um colarinho branco, você é um colarinho branco.
Você é um empresário, você é um empresário. E isso separava as relações. O que o Ciampa pega é a mudança do modo de vida. E, portanto, a teoria de identidade não falava mais nada. Quando a gente conversa com o motorista do Uber, ele vai dizer isso. Eu era metalúrgico, eu era engenheiro e agora estou aqui no Uber, só que o Uber é temporário. Inclusive ele diz assim, nós não somos, nós estamos sendo. Por que é que a identidade aparece como algo fixo? Se ela é esse movimento todo, por que ela aparece como algo fixo e a gente tem que fazer um livro para dizer que ela não é? Né? Aí ele diz assim, aparece como algo fixo porque eu reponho a mesmice de mim. Você encontra as pessoas, às vezes, que parece que é sempre a mesma. Então ele diz, a não metamorfose só é possível em forma de aparência. Se é esse movimento, como que eu posso me fazer conhecer por outros? Como que eu posso me relacionar com os outros, comigo mesmo, se eu estou sempre mudando? Parece uma esquizofrenia, né? A mesmice também é um movimento de reposição. Então, a ideia de mesmice e mesmidade é muito importante porque uma é você se transformar sendo idêntico a você mesmo. A outra é você cristalizar, não sair daquilo. Não conseguir sair daquele papel, inovar, se transformar. A negação da negação, ele mostra exatamente um movimento que é um movimento de transformação. Então, quando alguém produz a sua negação, ao dizer, quer dizer então que eu não sou isso, e vê a condição de se reconstruir ali naquele momento, que é quando você derroga, de uma certa maneira, aquele personagem que te consome sem existir mais, eu acho esse momento primoroso. E eu acho ele pouco compreendido. O mundo no qual ele vive, as questões que estão no entorno dele, lhe impossibilitam de viver. Quando o sujeito está repondo, tá, personagens anteriores. Então é como se todos os dias eu tivesse repondo aquilo que eu fui ontem. Dá para pegar mesmice e mesmidade, personagens, identidade pressuposta, políticas de identidade e, na verdade, tratar isso como categoria, isso como conceito e entender que a própria ideia de identidade como metamorfose, ela sim é uma teoria. Agora, tendo em vista do comentário que vocês acabaram de assistir, a gente vai fazer um fechamento do tema identidade com a teoria da metamorfose que foi construída pelo Ciampa. Olá, bom dia professora, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho da identidade como metamorfose. A identidade para Ciampa não é algo fixo, mas é algo que você constrói e transforma a vida toda. Para ilustrar essa ideia de metamorfose, pensemos em uma borboleta. A borboleta ela passa por várias fases diferentes, ovo, largato e crisálida, até se tornar borboleta. Em cada fase ela é diferente, mas faz parte do mesmo ser em evolução. A identidade para Ciampa é um pouco assim. Somos sempre nós, mas em constante transformação. O objetivo final de tudo é a emancipação, ou seja, conquistar a liberdade de ser. E não apenas o que a sociedade espera de você. Em resumo, sua identidade é um processo de constante transformação para se tornar uma pessoa mais livre e autêntica.